A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 7 dos pré-adolescentes deste terceiro trimestre, que diz o seguinte: quem é o pastor? Boa esta pergunta, viu? Hoje nós estaremos aprendendo acerca da função do pastor, da responsabilidade do pastor, e tenho a certeza que vai facilitar bastante o entendimento da sua turma. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CJDB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos gravando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Toda semana tem videoaula e tem também dinâmica. Já peça a sua oração, tá bom? E se você gosta de dinâmica, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar para o Senhor todo especial, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal. A dinâmica da lição 7 já está disponível. E claro que a dinâmica também da lição 6 já está em nosso canal. Toda semana tem dinâmica, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos dar início hoje o nosso vídeo aula da lição de número 7, que traz por título: quem é o pastor? Boa esta pergunta, vamos estar respondendo e que Deus possa assim continuar te abençoando. Vamos para a nossa aula. Pois é, meus irmãos, a lição de número 7 vai estar tratando acerca do pastor, o seu ofício, as suas funções, as suas características. Da mesma forma também vai estar relatando acerca do respeito que nós precisamos ter com relação ao nosso pastor. A Bíblia Sagrada diz, e no livro de Salmos, de número 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim também como nós temos o pastor aqui da terra, nós também temos o nosso sumo pastor, que é Cristo Jesus, que cuida de todas as ovelhas. Por isso que devemos tomar bastante cuidado quando nós estamos falando do irmão, porque o irmão também faz parte da ovelha de Cristo, e ai daquele que mexer com a ovelha dele, viu? A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu recomendo que você faça a leitura, até para que os seus alunos possam ter entendimento com relação ao que vai ser estudado. Mas se você é professor, eu recomendo que você inicie a sua aula fazendo algumas indagações aos seus alunos. Por exemplo, você pode perguntar, né? Qual a função do pastor? Quais são as características de uma pessoa para ser pastor? Tá entendendo? Porque seus alunos assim já vão estar pensando, refletindo sobre esse tema. A função, as características, o que é que o pastor pode fazer, o que é que o pastor não pode fazer. Da mesma forma também, e os nossos comportamentos enquanto ovelhas. Para que nós possamos ser ovelhas, nós precisamos ter quais atitudes, pois assim o pastor vai estar também cuidando de nós. Então inicie sua aula fazendo algumas indagações, pergunte aos seus alunos, porque vocês já vão estar envolvendo nas questões. E quanto mais vocês colocam perguntas, principalmente para essa turma daqui, dos pré-adolescentes, é interessante. Porque os pré-adolescentes precisam estar falando, precisam estar discutindo para que possa aprender cada vez mais, tá bom? Meu Deus do céu, viu? Se prepare porque essa aula está sensacional e eu tenho certeza que os seus alunos vão amar esta aula, tá bom? Vamos agora para conhecendo mais de Deus. Olá, queridos pré-adolescentes, a paz do Senhor. A lição desta semana apresenta como assunto principal o dom ministerial de pastor. Ser pastor não é tarefa fácil, aliás, é uma missão muito difícil. Essa missão Deus confiou a pessoas especiais, escolhidas e capacitadas para esse propósito. O rebanho de Deus precisa ser cuidado por pessoas que tenham amor pelas ovelhas e estejam dispostas a buscar aquelas que se encontram perdidas e curar as que se encontram feridas. Meu Deus do céu, viu? Veja só, meus irmãos, a questão de ser pastor, a questão da chamada de Deus, sempre está para a vida do homem. Deus, ele tem um propósito na vida de todo ser humano. Deus, ele tem uma chamada na vida do ser humano. E tem muitas das pessoas que têm chamados para ser pastor. Mas você sabe também que para ser pastor precisa ser uma pessoa humana. Tem que ter um coração agradável, tem que ter um coração bom. Tem que ser uma pessoa que esteja preocupada de levar o Evangelho de Cristo e principalmente também de cuidar das pessoas que aceitam Jesus de Nazaré. As pessoas, irmãos, quando aceitam Jesus, precisam ser cuidadas, precisa ser orientada, precisa ser acolhida, precisa ser amada. Logo, o pastor precisa ter essas características de amor, de dedicação, de responsabilidade,
de compromisso, de retidão. Então a pessoa, para ser pastor, irmãos, precisa ser chamada por Deus. Porque quando Deus chama as pessoas, Deus vai também nos capacitando, nos dando orientação, nos cobrindo com a sua graça e o seu amor. Por isso, as pessoas que querem exercer o ministério pastoral precisam ser chamadas por Deus, porque Deus também vai estar lhe auxiliando e lhe capacitando a exercer esse dom ministerial que é fundamental para as igrejas. Amém? Vamos começar a estudar agora os tópicos, tá bom? No tópico 1 está escrito: alguém que cuida do rebanho. No item A, um pastor exemplar. No item B, a missão do pastor. Meus irmãos, precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, até porque futuramente vocês que são pré-adolescentes hoje, vocês serão os pastores, os presbíteros, os obreiros da casa do Senhor, e precisa ter conhecimento. As meninas serão as esposas e precisam também estar ajudando o seu companheiro, o seu esposo nesse ofício, tá bom? Vamos aprender da palavra do Senhor, porque um dia vamos precisar, viu? Vamos para o nosso tópico 1. Alguém que cuida do rebanho. Algum dia você já pensou sobre a importância do pastor? Jesus, quando veio a este mundo, se dedicou ao máximo a todas as pessoas, cuidando e amando. A Bíblia diz que Jesus é o maior pastor que existe. Ele é o bom pastor, descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Ou seja, Jesus Cristo, irmãos, é conhecido como nosso sumo pastor. Ele é o nosso exemplo. Da mesma forma que Jesus Cristo cuidou, amou, respeitou, orientou, deu a sua vida pelas suas ovelhas, assim também deve ser a nossa vida enquanto ofício pastoral. Nós precisamos amar, respeitar, cuidar, zelar, para que essas pessoas que estão aqui em nosso aprisco, sobre a nossa responsabilidade, possam crescer na graça e no conhecimento. As pessoas precisam adquirir conhecimento da palavra do Senhor, e você enquanto pastor, e você enquanto futuro pastor, precisa aprender. Mas para isso você precisa participar da escola bíblica dominical, precisa participar do culto de doutrina, para que possa assim formar sua personalidade conforme a vontade de Cristo. Então Jesus é o nosso maior exemplo enquanto pastor. Ele cuidava e zelava pelas vidas das ovelhas. Da mesma forma, os pastores têm essa missão de ajudar, de cuidar, de zelar, de fazer tudo o que for possível para que esta ovelha possa crescer na graça e no conhecimento, porque vai haver um dia que o sumo pastor vai chamar todo mundo para prestar conta, viu? E aqueles pastores que não são fiéis, meu irmão, vai sofrer e ter a condenação, viu? Por isso, ore para o seu pastor, para que Deus possa dar sabedoria, ele possa conduzir as suas ovelhas até a Cristo, em nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 1. O item A da nossa revista, que nos diz o seguinte: um pastor exemplar. Jesus disse que sempre cuida das ovelhas que o Pai lhe deu. João capítulo 17, versículo de número 12. Essa tarefa foi dada a homens que tivessem o mesmo amor e fossem dedicados para cuidar da igreja como ele fez. Jeremias capítulo 3, versículo de número 15. O profeta Isaías mostra como o pastor deve cuidar das ovelhas. Isaías capítulo 40, versículo de número 12. O pastor tem a responsabilidade de ensinar o caminho correto para que as ovelhas não se percam indo para o caminho perigoso. Ele também alimenta e dá carinho às ovelhas. Quando aparece qualquer falso ensinamento e ameaçando o seu rebanho, lá está o bom pastor protegendo a todos. Amós capítulo 3, versículo de número 12. E se mesmo assim a ovelha pensar em ir para um lugar de risco, o bom pastor irá buscá-la. Ezequiel capítulo 34, versículo 12. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 17. Ou seja, irmãos, a pessoa que exerce o ministério pastoral precisa ter a mesma dedicação, o mesmo amor, a mesma responsabilidade que Jesus Cristo teve. Cabe ao pastor, irmãos, proteger as ovelhas. Precisamos estar atentos a todo vento de doutrina, todo ensinamento contrário à palavra do Senhor, para que nós possamos estar orientando as nossas ovelhas como deve seguir a Cristo, como deve ser a sua adoração, a sua oração. Por isso, irmãos, que um dos ofícios do pastor está ensinando a palavra de Deus. Mas para que ele possa ensinar, ele precisa ter aprendido. Ele precisa ter o hábito de leitura, precisa ter o hábito de oração, para que possa buscar a Deus, para que Deus possa lhe dar verdadeira orientação com o ensinamento pregar, como deve ser ensinada aquela palavra. Porque as ovelhas precisam de orientação.
orientação. Olha, uma das grandes características da ovelha é que as ovelhas precisam ser orientadas. E quem tem essa função de orientar as ovelhas? O pastor. Assim como Cristo Jesus sempre estava chamando os seus discípulos e orientando como deve ser o comportamento, suas atitudes, suas falas, os pastores também têm esse ofício. Mas isso, irmãos, esse cuidado, essa palavra tem que ser dada com amor. Até na hora de chamar o irmão para corrigir, precisa ter sabedoria, porque o pastor não pode estar ofendendo, não pode estar magoando. Ele tem que pregar a palavra de Deus e a verdade. Mas você sabe também que existe palavras, irmãos, que é muito grosseira. Tem pastores, irmãos, que quando estão ministrando são arrogantes, são prepotentes. Esse não é chamar Deus na vida de ninguém. Nós precisamos disciplinar, corrigir os irmãos, mas isso com muito amor e dedicação. Claro que tem pessoas que precisam chegar mais junto, precisa, mas o amor tem que estar na pauta das suas palavras em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item B, tá bom? Que diz o seguinte: a missão do pastor. Meu Deus do céu, tem muita coisa mais para falar sobre isso, viu? E seus alunos precisam estar atentos e aprender também. Como já disse, eles serão os futuros pastores. Vamos lá. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, atentando para suas necessidades espirituais que possam surgir ao longo da caminhada na fé. Atos capítulo 20, versículo 17, Tito capítulo 1, versículo 7. É através do ministério pastoral que as pessoas são alcançadas pelo sumo pastor, Jesus Cristo. Você pensa que a missão do pastor da igreja termina por aí? Não mesmo. Além de cuidar de todo o rebanho, o pastor ainda é responsável pelo bom funcionamento da casa de Deus, para que tudo caminhe bem. Ou seja, ele também deve ser um bom administrador. Meu Deus do céu. O pastor, irmãos, ele tem que saber de tudo um pouco. Pastor tem como tem. O pastor precisa saber de tudo um pouquinho. De ministração da palavra, de administração, de psicologia, porque vamos precisar dar muito aconselhamento pastoral aos casais, às famílias, os filhos, aos membros, aos obreiros. Então o pastor, irmão, precisa ser alguém que goste de estudar. Não porque ele tem que saber de tudo, mas ele precisa estudar sobre tudo. Claro que tem coisas que você tem mais habilidade, tem coisas que você sabe fazer, mas não se preocupe não, irmãos. Jesus Cristo também nos dá graça. Então o pastor precisa ser um estudante contínuo da palavra de Deus, precisa trazer orientações segundo a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos estar estudando, meditando, tendo livros. Olha só, tem que ter livros. Todo pastor precisa ser um estudante, precisa amar a palavra de Deus, porque os seus membros vão pedir conselho de todas as áreas da sua vida, nas questões financeiras, na questão familiar, na questão ministerial. Então o pastor tem a missão, irmãos, de trazer orientação para que os membros possam decidir a sua melhor vida. Os pastores precisam trazer orientações para que os membros, para que as ovelhas possam decidir o melhor para as suas vidas. Por isso, irmãos, que o pastor precisa ser um homem direcionado por Deus. O homem que antes de tomar qualquer decisão esteja orando, para que Deus possa trazer a sua orientação. Por isso que a missão do pastor é cuidar, orientar, respeitar, ensinar, discipular, disciplinar. Meu Deus do céu! Tudo isso é o pastor, sim, mas pode ficar tranquilo que Cristo Jesus nos capacita a exercer esse ofício. Essa missão foi dada por Deus e o mesmo Deus que escolheu também vai estar capacitando essas lideranças. Meu Deus do céu, são muitas coisas, pastor, verdade, conhecimento é amplo, mas pode ficar tranquilo que tem mais coisa interessante aqui ainda, tá bom? Vamos para o nosso tópico 2 da nossa revista, que traz por título: uma autoridade administrativa. No item A vida de pastor não é fácil. No item B, servo fiel. Meu Deus do céu, a fidelidade é uma das características fundamentais na vida de um pastor, tá bom? Vamos para o nosso tópico 2, tá bom? Uma autoridade administrativa. A jornada pastoral exige esforço, haja vista que precisa cumprir muitas tarefas. O chamado para o ministério pastoral vem acompanhado de grandes responsabilidades como ensinar, aconselhar, apoiar, fazer missões e evangelizar. Além disso, ainda precisa estudar a palavra de Deus continuamente para pregar mensagens que venham alimentar espiritualmente o rebanho. O compromisso com o ensino das Escrituras deve ser priorizado na vida do ministro. Quando o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo, ele disse: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a mensagem do Evangelho. Ou seja, meus irmãos, o pastor precisa amar a palavra de Deus.
pastor precisa amar a palavra de Deus. Quando o pastor está lendo a Bíblia Sagrada, ele tem que sentir satisfação, ele tem que sentir prazer, assim também como todo cristão, mas principalmente o pastor. Já pensou, irmãos, o pastor que tem a missão de trazer a palavra de Deus no culto de doutrina, no ensinamento, como é que ele vai levar a palavra de Deus se ele não gosta de ler a palavra? Aí chega na hora do culto, fica pregando mensagens de si mesmo, fica contando história, não tem fundamentos bíblicos, e a palavra que sustenta o homem é a palavra da Bíblia Sagrada, e não suas experiências pessoais, irmãos. Já vi muitas pessoas que gostam de ficar contando história em cima do púlpito, gostam de falar de filosofia, de sociologia, gostam de falar de tudo, menos de Bíblia Sagrada. Os nossos ensinamentos, o culto de doutrina tem que ser a palavra de Deus. Os pastores, nós que somos pastores, precisamos amar a palavra de Deus e assim também ler continuamente, porque assim Deus nos dará a palavra do culto de ensinamento, do culto de doutrina. Porque quando as ovelhas forem para o culto, querendo ouvir a palavra, sedento para o alimento, nós precisamos dar alimento bom. Quando os pastores não dão alimento bom, as ovelhas acabam comendo qualquer lixo lá fora. E não pode fazer isso. Os pastores precisam ter responsabilidade com a palavra. Mas você também que não é pastor, você precisa também ter esse amor, essa dedicação, esse coração aberto para ouvir a palavra. Você sabe muito bem, irmãos, que hoje os irmãos, poucos gostam da palavra de Deus. Poucos gostam do culto de doutrina, poucos gostam da escola bíblica dominical, e isso não é bom para a igreja. A Bíblia Sagrada deixa bastante claro, irmãos, que o que faz perecer o povo é a falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muitos irmãos que só gostam do culto de fogo, de Pentecoste, de aquela adoração a Deus, que quando termina o culto a gente pergunta, como foi o culto? Foi fogo puro. E você aprendeu o quê? Não sei não. O pregador falou línguas estranhas, eu senti a presença de Deus, mas não fica fundamento nenhum. Esses cultos, muitas das vezes, não são cultos de lanches, serve a nossa vida espiritual, tem só efeito, mas no entanto não vai trazer edificação alguma. Que culto que faz diferença é culto de doutrina, da palavra de Deus, culto, irmãos, que da escola bíblica dominical, que vai surtir efeito, porque a palavra tem que ser pregada e trazer mudança em nossa vida, viu? Abre o olho com relação a isso. Vamos para o nosso tópico 2, o item A, que diz o seguinte: a vida do pastor não é fácil. Vou dizer de novo, a vida do pastor não é fácil. Vamos ver o seguinte: já imaginou como esses homens de Deus devem ficar cansados com tantas tarefas para realizar diariamente? Além de cuidar do rebanho cristãos, eles fazem o trabalho administrativo da igreja. Essa função exige alguém com muitas qualidades, como ser inteligente, eficiente, trabalhador e principalmente honestos. Isso traz tranquilidade ao rebanho de Deus por saber que a igreja está em boas mãos. Ou seja, meus irmãos, a vida do pastor não é fácil, porque ele tem que saber de tudo um pouquinho. E precisa ter muito respeito, muito cuidado também, porque ele está cuidando. Porque a obra que ele está cuidando não é dele. A igreja não é dele. A igreja não é pastor, não. A igreja é de Cristo. Cristo Jesus, ele é o sumo pastor. Mas os pastores estão na administração. E muitas das vezes precisa ter conhecimento administrativo, para que a igreja não fique devendo. Você sabe muito bem que tem liderança, mas quando chega no campo, quando sai, está devendo o dobro que vale o campo. Isso não tem condições. O pastor precisa saber administrar o dinheiro, os recursos, para que possa ser bem investido. Quantas das igrejas chegou um pastor, gastou não sei quantos mil na construção e nunca termina? Tem igreja aí, irmãos, que tem mais de 20 anos construiu e nunca termina a construção. Que cada pastor que chega quer mudar uma coisa, quer quebrar um telhado, quer quebrar o piso, quer mudar de cor e nunca termina a construção. E os pastores precisam ter entendimento administrativo para que possa saber como deve ser conduzida a igreja na área administrativa. Na área espiritual, irmãos, Cristo Jesus nos dá orientação, nos fortalece e também cuida da nossa vida. Mas o pastor cabe ofício tanto espiritual e administrativo. Mas para isso precisa ter conhecimento também. Meu Deus do céu, já vamos para o nosso item B, tá bom? Tópico 2, o item B, que diz o seguinte: servo fiel. Ou seja, o pastor deve entender que ele é servo e precisa ser fiel ao seu Senhor. E qual o Senhor do pastor? O mesmo Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Vejamos o seguinte: você se lembra de José, o filho de Jacó, quando ele estava no Egito? Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Depois disso, Faraó o colocou como administrador da nação. A missão do pastor, escolhido pelo Senhor, é bem parecido. Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 44. O pastor é semelhante à figura de um mordomo que cuida dos bens do seu Senhor. Deus confiou a seus servos a responsabilidade com a sua obra.
cabe ao ministro o compromisso de se mostrar um mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Ou seja, irmãos, o pastor deve entender que ele não é o dono da igreja, ele não é o chefe da igreja, ele não é o empresário da igreja, não. O pastor é o mordomo. Nós estamos aqui para servir a Cristo, mas Cristo nos confiou e nos deu a responsabilidade de cuidar da sua igreja. A igreja é de Cristo Jesus. Você sabe também que tem muitos pastores, tem muitas lideranças que pensam que é dono da igreja, pensa que é dono das ovelhas, e isso não é verdade. Esses pastores, essas lideranças, não estão sendo fiel e também não estão sendo servo, estão se colocando na posição de Senhor. Mas a igreja só tem apenas um Senhor, que é chamado de Jesus Cristo de Nazaré. E os pastores precisam ser fiel a Cristo, porque um dia, esse Jesus que confiou a igreja, esse Jesus que confiou o departamento a você, que confiou a você a escola bíblica dominical, que confiou a você o departamento e assim por diante, a igreja ao pastor vai estar pedindo conta, vai querer saber o seguinte: você fez o quê? Como foi que você administrou as coisas do Senhor? Como foi que você atendeu as pessoas? Qual foi a sua responsabilidade do reino de Deus? Se você exerceu o seu ministério conforme a vontade de Cristo, vai ter galardão para você. Mas, no entanto, se você se colocou na posição de senhor, de dono, tenha certeza que Deus vai cobrar de você. Porque nós precisamos ser servo e precisamos ser fiel a Cristo. Mas, pastor, como é que eu sou fiel a Cristo, atendendo as ovelhas da melhor forma possível, atendendo o povo de Deus segundo a palavra do Senhor e não segundo seus próprios egos, suas próprias vontades? Por isso, pastores e membros da igreja, nós precisamos ser fiel e precisamos também ser servos a Cristo, pois na igreja só tem um Senhor, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vamos obedecer a Ele. Meu Deus do céu, tá forte, viu, pastor? O senhor tá batendo demais nos pastores. Calma, que eu também sou pastor, isso também tá batendo em mim. Mas é assim a palavra de Deus. Nós precisamos ser ensinados, tá bom? Agora, vamos ver o seguinte: a responsabilidade também das ovelhas. O pastor tem o seu ofício? Tem. Mas as ovelhas também têm sua missão, viu? Por isso que eu deixo claro o seguinte: a dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal. Antes de falarmos também com relação a esse terceiro tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial que já estava esquecendo, viu? Venha ser membro do nosso canal. Pastor, o que é ser membro que o senhor tanto fala? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos fornecendo para os membros todo o subsídio teológico que possa ministrar a sua aula. Por exemplo, o slide, videochamada, um despertador, artigos, gráficos, resumos, ideias de apresentações, certificado no final do trimestre. Tudo que você precisa para ministrar a sua aula, a dinâmica em vídeo, dinâmica também por escrito, nós estamos enviando para os membros do nosso canal, tá bom? Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês. Ser membro é ser parceiro. Nós vamos lhe dar todo o suporte e vocês vão estar nos ajudando com valor por mês, mas é muito barato. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Vou deixar também meu WhatsApp passando. Quem quiser conversar comigo, fique à vontade que eu respondo a todo mundo, tá bom? Vou deixar também aqui agora, passando aqui agora um vídeo que você vai ver os nossos materiais. Assista o nosso vídeo e venha ser membro. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Tópico 3, o pastor deve ser respeitado. Você já pensou se não tivéssemos nossos pastores? Eles se dedicam tanto, nos guiam, às vezes por caminhos difíceis, como boas ovelhas. Devemos retribuir em obediência o cuidado e carinho de nossos pastores. Por isso, a Bíblia ensina honrá-los. É agradável aos olhos do Senhor quando amamos nossos líderes com amor fraternal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Os pastores foram chamados para guiar o rebanho, atentando para suas necessidades espirituais. Ou seja, irmãos, os pastores são homens comuns, mas, no entanto, Deus os chamou para um ofício.
E esse ofício é cuidar do povo de Deus. Só que o papel dos pastores é cuidar do povo de Deus. E nós, como povo de Deus também, precisamos amar, respeitar e cuidar dos nossos pastores. Da mesma forma que o pastor cuida da gente, da nossa vida espiritual, nós também devemos cuidar do pastor e da família do pastor. Tem muitos lugares aí, departamentos e igrejas crentes, que gostam do pastor e não gostam da família. E isso não faz bem. Da mesma forma que nós gostamos dos nossos pastores, precisamos cuidar, respeitar, valorizar a família do pastor. Porque qual pastor que vai ficar feliz vendo o seu filho sendo desrespeitado, vendo a sua esposa não sendo honrada? Por isso que precisamos também cuidar da família do pastor, demonstrar responsabilidade, respeito aos seus ensinamentos, cuidado da vida dele. Que tem muitas das pessoas, irmãos, que gostam de ser cuidado, mas não gostam de ajudar ninguém. E isso não faz parte da ovelha. Você sabe muito bem que os pastores viviam de quê? Da lã das ovelhas, do leite das ovelhas. Então o pastor, para que possa sobreviver, ele precisa também ter o cuidado e atenção das ovelhas. Que você sabe, o pastor sobrevivia das ovelhas, da lã das ovelhas e também do leite das ovelhas. Da mesma forma hoje, os pastores, irmãos, que exercem a ministerial, que vivem da obra, precisa ser cuidado por você. Você sabe, tem pastores em muitos lugares que passam por necessidade. Se tem pastores passando muito bem por aí, você sabe disso. Mas também tem muitos pastores passando por necessidade. E muitas das vezes tem irmãos da igreja que têm condições, mas não gosta de ajudar. E isso você não está cumprindo com a sua missão enquanto ovelha. A ovelha também precisa respeitar o seu pastor. Quando o pastor fala, irmãos, é como se Cristo Jesus estivesse falando com você. É claro que você vai orar, pedir confirmação, se não vá, mas tenha certeza, se você ouvir seu pastor, vai ter prosperidade na sua vida material e vai ter prosperidade também na sua vida espiritual, porque Deus dotou essa capacidade na vida dos pastores. Vamos para o nosso tópico 3, o item A da nossa lição, que diz o seguinte: líder exemplar. O mordomo fiel, citado por Jesus na parábola, é um exemplo claro do que o pastor não pode ser. O pastor tem de ser um exemplo em tudo o que faz para ser respeitado. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Você sabe o significado de respeito? Quer dizer ter apreço e consideração. O escritor da Epístola aos Hebreus escreveu: lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram. Emite a fé que eles tinham. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Os pastores são como os pais espirituais e nos marcam com seus bons exemplos, dignos de ser imitados. Quando honramos, mostramos o amor de Cristo em nós. Veja só, meus irmãos, os pastores têm grande responsabilidade na obra do Senhor. Mas nós, como amamos a Cristo também, precisamos amar o nosso pastor. E você sabe também que a pessoa que ama, cuida, a pessoa zela, a pessoa respeita. E os nossos pastores, irmãos, sofreram muitos. Não pense, irmãos, que é bom viver na dependência da igreja. Não é bom. Existe muita calúnia. Todo pastor, irmãos, é até chamado de ladrão. Você sabe muito bem disso. E você sabe que o seu pastor é honesto. O seu pastor é trabalhador, ele cuida da obra do Senhor. Já pensou, irmãos, um pastor que cuida da obra de Deus, se ele também ficar trabalhando na vida secular, as ovelhas não vão ter alimento. É muito pesada, a responsabilidade é muito grande. Porque, na verdade, o pastor trabalha muito com a área espiritual, a questão da nossa mente, do nosso entendimento, do nosso estudo. E isso também é cansativo. Isso você já pensou? O pastor tem que estar alegre em todos os momentos. Quando o seu pastor chegar triste, você sabe. Quando o seu pastor está zangado, você sabe. E isso não é bom para a igreja. A igreja precisa que o pastor esteja alegre, feliz, para que possa cuidar da obra do Senhor. Mas tem coisas, tem comportamentos, tem ovelhas que tiram a paciência do pastor. Tem ovelhas que traz todos os dias problemas para o seu pastor e nunca solução. São ovelhas pesadas, mas mesmo assim o pastor continua orando, o pastor continua cuidando dessas ovelhas que dão muita dor de cabeça. E muitas das vezes são essas ovelhas que mais ele gosta. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo está no coração dele. Mas da mesma forma que o pastor cuida dessa ovelha, a igreja precisa ter responsabilidade, zelar, falar bem. Nunca aceite, irmãos, ninguém fala mal do seu pastor. Deixa isso com Cristo. Ah, pastor, e se o nosso pastor estiver fazendo coisa errada, vamos fazer o quê? Ore a Deus, que tenha certeza que Deus vai cobrar dele e não de você. Vamos agora para o nosso tópico 3, o item B, tá bom? Que diz o seguinte: honra a quem tem honra. Honra a quem tem honra. Isso é bíblico e é necessário na vida espiritual e material de todo mundo, tá bom?
Respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Na carta aos Hebreus está escrito: obedeça aos seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta a Deus com relação a isso. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. O pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitada por todos nós. Jesus afirmou que o pastor conseguiu, pelo cuidado e zelo, conquistar a confiança das suas ovelhas. Assim, elas não seguem outra pessoa, porque não confiam em qualquer tipo de voz. João capítulo 10, versículo 2 e 3, 14 a 27. Ou seja, irmãos, os nossos pastores, irmãos, são homens de Deus. Homens separados por Deus, honrados por Deus, ungidos por Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Quem chama pastor é Cristo Jesus. Cristo separa os pastores. Mas você sabe também, irmãos, que nem todo mundo é perfeito. Todos nós temos falhas. E eu vejo hoje, irmãos, as igrejas criticando muitos pastores porque não conseguem realizar tudo. Verdade. Tem pastor, irmãos, que gosta de administrar a igreja, gosta de construir, mas tem dificuldade de ganharmos para Jesus. Até porque, irmãos, quem ganharmos para Jesus deve ser o evangelista, os pregadores. O pastor vai estar cuidando, zelando. Já tem muitas igrejas, irmãos, que o pastor é criticado porque ele ganha almas para Jesus. Ele cuida muito bem, mas tem dificuldade em construção. Tem pastor, irmãos, que não consegue construir nada, porque ele não tem essa chamada. Cada pastor tem uma chamada forte na sua vida. De tudo ele deve entender um pouco, sim, mas tem dificuldade em outra. E nós devemos entendermos que nós não somos perfeitos. Será que você, como ovelha, está sendo perfeita para o seu pastor? Não. E será que seu pastor está sendo perfeito para você? Não também, que nós temos as nossas falhas, mas nós devemos lutar para que podemos buscar a perfeição de Cristo Jesus. Assim deve ser a nossa responsabilidade e o nosso carinho para com os pastores. Por isso, irmãos, honra a quem tem honra. Os nossos pastores são honrados por Cristo e precisam também ser honrados por nós, porque esta é a vontade de Deus em nossas vidas. Respeite, cuide, faça tudo o que você puder pelo seu pastor, que eu tenho a certeza que esta é a vontade de Deus na sua vida e também na vida dos pastores. Claro que os pastores precisam ter responsabilidades também. Tem muito pastor fazendo coisa errada, mas eu já disse, esses pastores vão prestar conta a Deus no dia do juízo. Fique atento com relação a isso. Meu Deus do céu, que alimento forte, pastor. Verdade, mas nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, que diz o seguinte: ser pastor não é tarefa fácil. Por esse motivo, precisamos honrar e ajudar os nossos pastores, cada vez mais ajudando e orando na realização da obra do Senhor. Saiba que as pessoas que honram, as pessoas que oram, as pessoas que obedecem os pastores serão abençoados por Deus, porque este é o projeto do Senhor para a vida das ovelhas. Da mesma forma que o pastor tem suas responsabilidades e suas funções, as ovelhas também precisam ter com relação ao seu pastor. É um cuidando do outro e a obra do Senhor crescendo e se desenvolvendo cada vez mais em nome de Jesus. Meu Deus do céu, vou encerrando, deixando a parte final para você, perguntando se você gostou, se essa aula foi útil para você, você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, tá bom? Toda semana tem vídeo, aula e tem também dinâmicas. A parte final e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.